Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Agora, em linhas mais gerais, sua principal crítica à gestão Landim é a maior virtude que você observa dessa gestão? Não, de fato, o Flamengo está colhendo os frutos de um trabalho de longo prazo realizado. É inegável que o departamento de futebol do Flamengo é o mais vitorioso da história do clube. Nós enfileiramos 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil. A geração de 81, que é a geração mais festejada da história do Flamengo, foi campeão mundial, mas merecia ter ganho outra Libertadores. Então, de fato, nós estamos vivendo um momento fantástico na nossa história em matéria de títulos, em matéria do departamento de futebol. É inegável que a gestão ela é vitoriosa. Hoje nós resgatamos o orgulho de torcer para o Flamengo, de ir para o estádio. Mas, como instituição, pensando no longo prazo, nós precisamos adotar algumas medidas de prática de governança. Hoje nós tivemos o nosso balanço com receitas recorrentes que superam 1 bilhão, mas precisamos evoluir muito na despesa. Nós temos algumas rubricas, algumas linhas com despesas excessivas. Exemplo. O Flamengo triplicou a despesa com honorários de advogado. Pelo menos isso está no balanço publicado pelo Flamengo. Nós saímos de 2 milhões e 500 para quase 6 milhões. Isso está publicado no site do Flamengo. Não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. Uma outra rubrica aqui, que nós gastamos 9 milhões e 800 reais por ano com consultoria e pareceres. E esse valor corresponde, basicamente, ao que o Flamengo gasta com toda a sua estrutura administrativa estratégica. Está no balanço que o Flamengo gasta 9 milhões e 400 com despesa de diretores. E gasta a mesma coisa com consultoria e pareceres. O mesmo valor que é gasto para manutenção, é como se fosse uma outra diretoria que não é interna, que é vinda através... Mas seria o quê? Para auxiliar o clube em questões jurídicas, isso? Com certeza, os honorários de advogado triplicou. De 2 milhões, quase triplicou. De 2,5 foi para 6. O Flamengo gastou com advogados. E nas despesas com pareceres e consultoria. Eu queria entender de que natureza dessa... são. O que está no balanço é exclusivamente isso. Não tem o nome das consultorias. Então, e é uma receita considerável. São 10 milhões. O que a gente gastou de... Isso em um ano. Isso em um ano. Caraca. O que o Flamengo gastou no curso aí dessa história recente com os técnicos. Né? Óbvio que a gente não tem que ter compromisso com o fracasso. Mas precisamos negociar melhor as nossas multas. Porque o pessoal estava questionando que o Flagávia deu prejuízo de 2 milhões. Tem diminuído o prejuízo ano a ano da sede social, mas só isso aí pagaria a sede social, 10 milhões. Queria entender. Queria prestar uma consultoria pro Flamengo. Não estou aqui tornando público nenhum assunto de caráter interno. Não, é bom que se diga, que fique claro que isso está publicado no site do Flamengo. Tá. Só a galera ir lá. Flamengo.com.br, Transparência, Clube Transparência. 2022. Isso aí. É bom. E é um belo de um balanço que o Flamengo é superavitário. É muito legal discutir isso, né? A gente se debruçar. Mas... A gente queria receber a galera da gestão atual também para falar. Inclusive, já convidei o Dunst para vir aqui mais uma vez. Dunst, venha. Vai ser legal um papo. Imenso. A gente recebeu o Marcos Braz 3 vezes aqui no Pode Falar. Foram entrevistas históricas. Porque aqui a gente entrevista, né? A gente bate papo, vai falando, vai resenhando. Posso dar uma lida no pessoal aqui? Pode. Obrigado. Pode. É igual o Rafa, aqui no Coluna do Fla, o Rafa manda prender e manda soltar, entendeu? Não é nada.
Ele é o cara. Narra É o, pros bra... é golzinhos, o brabo. tamo aí. Brabo tem nome, é Rafa Penido. Tem poder de polícia. Tem É poder isso de aí. polícia. Ó, o Zé Raimundo aqui, Baião, falando, ó, manda um abraço para o Marquinho. O Selmi Rosa, ele fala aqui que as lives no Mundo da Bola, que é o canal do Fabrício, querido do Kika, Kika, pô. né? Inclusive, produção, vamos agitar a participação do Kika, tem que ser virtual, né? A gente vai pagar a passagem da Nova Zelândia pra cá. Não, vamos fazer. Da Vamos... aula em Wellington. Não. Vamos Na pegar o faculdade dinheiro da lá. passagem, a gente vai investir Mas o Kika é aqui um dos pra gente. grandes crânios, né? Quando se fala de Flamengo, de estádio, ele é um... estádio é Ele fera. dá aula de arquitetura na faculdade de Wellington, ele é especializado em estádios, arquitetura de estádios. É fera. Ele é um defensor fervoroso do estádio do Flamengo. É. Não, e seria legal a gente fazer um Pode Falar com ele, né? A gente faz virtual mesmo. Dá até pra gente mostrar maquetes e toda coisa, né? Essa Essa coisa seria uma toda. baita consultoria, inclusive, pro Flamengo fazer o Fabrício, que é o autoridade. cara é fera, ele é na fera temática mesmo. de estádio. Até mesmo que fique claro aqui que a consultoria ela é importante, é relevante em algumas questões estratégicas que o Flamengo possa não ter o conhecimento técnico específico. Por exemplo, a sócios com que nós Que vende tivemos a aí moeda virtual. a questão da moeda virtual. White Token. E nem Phantom. todos os executivos do Flamengo são obrigados a conhecer Claro. de um ramo específico. Uhum. Então você geralmente busca se assessorar com alguém que preste uma consultoria. O estudo da Não, isso ficou bem consultoria. claro que você queria entender a natureza Mas dessa é grana, porque importante muito saber grande. por É que porque que é o um Flamengo, valor elevado, É um gente. valor. por que que 10 o Flamengo milhões, gasta é uma grana. 10 milhões É. por ano e é o segundo ano consecutivo que o Flamengo tem esse custo de consultoria. Certo. É um valor considerável. Não, e não sei porquê, por exemplo, eu faria essa parada. Tipo assim, eu montaria com os grandes juristas que o Flamengo tem, e nós temos vários lá, né? Vocês são advogados, a gente tem desembargadores, Pô, poderia ter uma comissão que de repente chega ali na comissão e fala assim: ó, a gente tá aqui negociando com patrocínio. Alguém aqui é especialista em patrocínio? Queremos adquirir um terreno. Alguém... Estudos sobre SAF, sobre É, liga, imóvel, sobre Pô, isso tudo aí. eu acho que de repente poderia diminuir esse custo, né? Porque são 9 milhões e 400. É muita grana, Você pô. divide isso daí por 13, que é o salário, né? Você é um bom lateral direito. É. Quase um poeta Túlio, né? Quase um poeta Túlio. É. Poeta Túlio, Salário do hoje em poeta dia, Túlio. com a idade avançada e com a artrite, aquelas coisas que a gente tem, aí já gosta de jogar ali no meio de campo, entendeu? Comandando, sendo o cérebro da equipe, entendeu? Falando sobre isso que eu comentei aqui, sobre eles virem mais aqui e tal, você acha que o presidente Landim fala pouco, deveria aparecer mais? Bom, o cargo de presidente do Flamengo certamente é um dos mais importantes Do país. da América Latina. Porque se comparado com outras nações, como a Argentina, Paraguai, o Uruguai, o Flamengo tem de torcedor mais do que esses países têm de população. É. Então a exposição ela é natural. E o nosso presidente vem de um mercado, né, muito técnico, um mercado de petróleo. Então é um viés mais executivo. Sim. E ele tem muito econômico com as aparições em alguns momentos. Eu me recordo, né, do Bandeira ser criticado pela torcida e ir lá enfrentar e discutir. Inclusive tem essas imagens. Então o perfil é de cada um. Certamente ele é um executivo valiosíssimo. Isso a gente pode ver o quanto ele é buscado aí no mercado. Antes de enfrentar o Flamengo, todo mundo queria ele como executivo. E é uma fera. É uma fera. Isso a gente não pode negar, mesmo sendo opositor político no Flamengo. Claro. E com certeza é de causar inveja a qualquer outro clube o nível dos os nossos gestores. Mas é preciso ter esse comprometimento também com a paixão que ele está a presidir, com a emoção que significa conduzir essa nação. Ó, a Marion tá comentando aqui também, ela fala que não existe preocupação de representatividade de verdade no Flamengo, basta ver o conselho diretor, o conselho fiscal
que só tem homens brancos. E aí, eu tava vendo aqui, ó, que interessante, você pode até comentar também. No dia 21 de março, eu tava aqui, eu e a Vivi, a gente tava conversando, ela mandou um post pra mim do Eduardo Bandeira de Mello, né, que ele tava lá, Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial na Câmara, e tava tendo um evento, e ele convidou o Wellington Silva, né, que foi vice-presidente de comunicação do Flamengo, inclusive ele trabalhou com o Joaquim Barbosa. Barbosa no Supremo. E aí, grande figura, o Wellington. Grande rubro-negro. Gente muito boa. E aí, ela me mandou isso, falou, você viu isso aqui? Eu falei, pô, não vi e tal. Aí me mandou um vídeo, né? Um vídeo dele lá, ele comentando. E ele fala algo interessante, que ele falou, antes dele, ele é negro, antes dele ser vice-presidente, isso em 2018, já foi no último ano do Bandeira, foi quando saiu o Tabet, o último vice-presidente negro que a gente tinha tido no clube foi o Milton Gonçalves, né? Em 99, na época da gestão do Edmundo, né? Ele participou das duas gestões como vice-presidente era social, que agora é o Flagávia. Como é que você vê essa questão, essa falta de representatividade, essa mistura que a gente vê na arquibancada, né? Eu espero que não interpretem isso como racismo, tá, gente? Tem gente que, uma vez eu falei aí que uma torcida não tinha certa representatividade, foi acusado de racismo. Mas eu falo a mesma coisa lá internamente no Flamengo. A gente não vê no Conselho Deliberativo, de fato, a gente vê poucas mulheres. A gente tem lá a Marion, tem a Cláudia, uma outra conselheira, negro, assim, de cabeça, se não lembro. Vice-presidente, eu lembro, o único que eu vi, né, que eu não lembro do Milton Gonçalves quando ele foi vice-presidente, foi o Wellington. A que se deve essa pouca representatividade interna do Flamengo lá dos muros da Gávea, e o que fazer para que isso mude de alguma forma? E aí a gente está falando assim, a Gávea não é um lugar que você vai chegar ali e vai falar, quero entrar. Para você participar do conselho, um título é 15 pau. Né? E o que acontece é o seguinte, como eu lhe falei, na minha chapa, eu gostei muito de ter ao meu lado o Júlio César Barros, nosso querido Júlio Lagosta. E é um conselheiro emérito e um conselheiro negro que tem uma visão popular do Flamengo. E muito me orgulho de ter ele na minha chapa, eleita para o Conselho de Administração. E o que acontece é que o Flamengo é reflexo do que costumam dizer da localidade. É um clube situado na zona sul do Rio de Janeiro, uma área em que... 2 metros quadrados mais caros do mundo. E é um reflexo do bairro. Só que o Flamengo não é um clube de bairro. O Flamengo, sim, apesar de estar sediado no Leblon, a frequência dele se dá exatamente pelos moradores locais. E é uma área que tem muitos pessoas que são proibidas, né, de entrar pela questão do dinheiro, pelo preço que vale um título. Acabam impossibilitadas de adquirir um título, porque, de fato, é caro. Uma grana. E as pessoas com menor poder aquisitivo, e olha, e perceba que o Flamengo, dos clubes que estão em volta, é o clube mais acessível. Óbvio que não dá pra gente comparar o Flamengo com Caiçaras, não dá pra comparar o Flamengo com o Jockey. O título do Flamengo é o menos valioso ali do ponto de vista nominal. Mas mesmo assim, ainda é diferente é distante de uma camada social mais simples. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.